Jonathan Benchimol, bom dia, Jonathan. Bom dia, Belisário. Jonathan, o secretário Marcelo da Costa Vieira já está conosco. Você gostaria de fazer as palavras de abertura, por favor? Sim. Muito obrigado a todos pela presença. Bom dia a todos. Em nome da Associação Panamazônica, gostaríamos de agradecer ao secretário Marcelo Costa Vieira e demais membros do governo Bolsonaro aqui presentes, participando dessa reunião, pela participação, pelo apoio, por essa colaboração em escutar um grupo de empresários aqui da região amazônica. Também gostaria de expressar um agradecimento ao ministro Tarcísio, que tem tido a visão da necessidade no foco da infraestrutura na região amazônica. Por infraestrutura eu me refiro a portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, conclusão de obras inacabadas e etc. Lembrando que é fundamental essa interligação na Amazônia de forma a propiciar uma maior atividade econômica. Sem essa atividade econômica, a população fica ao relento, e isso estimula atividades informais, por que não dizer ilícitas, praticadas na região. Então, é muito importante essa visão do governo Bolsonaro, do vice-presidente general Mourão, do ministro Tarcísio e da demais equipe, na qual gostaríamos de desejar muito sucesso, muito êxito na condução desse trabalho que tem sido realizado com muita dedicação, esforço e uma visão de integração nacional. Desejo a todos aí participantes uma excelente reunião e estou colocando agora o meu áudio em mute de forma a propiciar a reunião de forma tranquila. Muito obrigado, Jonathan. Bem, dando continuidade à reunião, eu gostaria de reiterar meus agradecimentos ao secretário Marcelo da Costa Lima e gostaria de ler rapidamente o currículo do palestrante. O secretário Marcelo da Costa Lima atualmente exerce o cargo de secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, doutor em Engenharia de Transportes pela UNB, tem certificado de Project Management Professional pelo PMI, e o secretário Marcelo da Costa Vieira conta com uma ampla experiência profissional em projetos de obras rodoviárias, aeroportuárias, ferroviárias, etc., em todo o território nacional. Além do secretário Marcelo da Costa Vieira, estarão participando da equipe do Ministério da Infraestrutura nesta reunião os senhores Eduardo Rocha Praça, assessor especial do gabinete do ministro, do senhor Euler José dos Santos, assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura, do senhor Leonardo Marra, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura, o senhor Guilherme Luiz Bianco, diretor de Planejamento da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, o senhor Ismael Trinks, diretor de Transportes Ferroviários da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, e o senhor Roger Pegas, diretor de Transportes Rodoviários da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Antes de prosseguir, eu peço a todos que desliguem o som do seu dispositivo. Desliguem o som para não atrapalhar a apresentação do secretário, por favor. Senão nós ficamos com eco. Peço a todos que desliguem o som. Ao final da apresentação,
a palavra será franqueada, então todos podem conectar o som. Mas neste momento desliguem o som, por favor. Secretário Marcelo da Costa Vieira, mais uma vez, muitíssimo grato, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Belisário, Jonathan, pela apresentação, os demais integrantes da Panamazônia. Representando o Ministério da Infraestrutura, né, em nome do ministro Tarcísio, que infelizmente não pôde estar presente por uma questão de conflito de agenda, mas delegou essa importante missão para mim, para o Dino, né, que também compõe a equipe do Ministério na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Bom, cada secretaria com a sua responsabilidade. Eu vi aqui pelas perguntas que nós vamos ter uma bola dividida, e aí cada pergunta a gente direciona depois a quem de direito, a Secretaria de Direito. Para a gente acertar aí as expectativas, Belisário, quanto tempo eu tenho para fazer essa apresentação inicial? Qual foi a eu não sei, fique à vontade, mas a sua assessoria me disse que a duração da live deveria ser em torno de 1 hora, não é? Então, imaginando que vão ter várias perguntas, não sei, 15 minutos é suficiente? O que lhe parece? Tá ótimo, eu vou fazer esse esforço. O pessoal da minha assessoria aqui sabe que eu tenho a mania de me empolgar pelos assuntos de infraestrutura, ainda mais a infraestrutura da Amazônia. Eu vou tentar me conter aí nesses 15 minutos para a gente poder ter, lógico, a devida sequência de perguntas, que talvez aí sim seja o grande enriquecimento da nossa manhã de hoje. Bom, primeiro, na minha apresentação, vocês viram, né, que eu tenho alguma expertise aí na área de infraestrutura e tive a oportunidade de morar por 2 ocasiões na região. Uma delas trabalhando em São Gabriel da Cachoeira, ali na região da Cabeça do Cachorro, né, no oeste, lá, noroeste do Amazonas, tríplice fronteira, Brasil, Colômbia, Venezuela. Tive a oportunidade de trabalhar lá por 2 anos e meio, fazendo parte, na época, do Exército, né, como um jovem capitão recém-formado pelo Instituto Militar de Engenharia, e executei algumas obras lá na região e passei a ter um conhecimento mais amplo sobre as dificuldades da logística e de transporte naquela região, somente a Cabeça do Cachorro. Numa outra oportunidade, morei, isso aí jovem ainda, com meus pais em Carajás, né, na extração de minério lá de Carajás. Fiz o meu 2º grau todo lá. Então, conheço um pouco da região e das suas dificuldades, das suas particularidades. Eu queria começar essa minha apresentação, Belisário, falando sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que eu tenho certeza que todos os senhores acompanham atentamente, que foi uma iniciativa do governo Bolsonaro que dá a diretriz do governo federal para a área de atuação na Amazônia Legal. Dentre as comissões que foram desenvolvidas, né, e são coordenadas pelo vice-presidente, general Mourão, existe a Comissão de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu queria ler para vocês aqui o principal objetivo estratégico dessa comissão, que é promover a Amazônia Secretário, Legal. Secretário, posso fazer um comentário? Claro. Nós tivemos a honra de sermos convidados pelo general Mourão para participar das reuniões dessa subcomissão. Pronto, então vocês estão alinhados a qual é a estratégia coordenada do governo federal. Vocês sabem que é um conselho onde os ministros participam e cada um, dentro da sua pasta, estabelecem uma posição, mas tem uma diretriz geral. E essa diretriz é promover na Amazônia Legal prosperidade socioeconômica sustentável, equilíbrio ecológico, responsabilidade socioambiental e qualidade de vida dos habitantes. Bom, na visão do Ministério da Infraestrutura, né, cada ministério pode ter uma interpretação e uma visão, mas a interpretação que a gente faz para essa ordem que nós recebemos do governo federal está muito alinhada à qualidade de vida dos habitantes. E a gente sabe que proporcionar a infraestrutura para que os negócios, os pequenos, médios e grandes negócios da região possam gerar renda e emprego, possam alocar a população onde a produção existe, quer dizer, manter a população economicamente viável onde ela nasceu, desenvolver a infraestrutura, o sistema de transporte, fazer esse sistema de transporte um sistema integrado, multimodal, como é a essência da Amazônia. Então, a nossa interpretação
para essa orientação que recebemos através dessa diretriz do governo federal tem muito a ver com gerar emprego e renda na região, porque isso, na nossa visão, é o que gera a qualidade de vida e a manutenção da população na região onde nasceu. Então, o Ministério da Infraestrutura, cabe ao Ministério da Infraestrutura uma parcela que eu considero considerável no cumprimento dessa meta que foi estabelecida. Se a gente for olhar lá dentro do conceito de infraestrutura sustentável, né, também como uma diretriz, está a desenvolver a infraestrutura viária integrada e confiável para a mobilidade segura e eficiente de pessoas e bens na Amazônia Legal, um objetivo até 2035. Bom, eu queria começar a minha fala dizendo como é que a gente está interpretando isso e traduzindo isso na prática, em obras. E aí eu vou pegar um pouco a carona aqui da Secretaria de Portos também e falar que, bom, como os senhores sabem, o ministro fez uma prestação de contas aqui do Ministério da Infraestrutura, fechando o ciclo do primeiro semestre de 2020, um semestre completamente atípico, mas por diversos motivos, né, que fogem ao nosso controle, como a pandemia mundial, mas, assim, coube ao Ministério da Infraestrutura ser um indutor da continuidade dentro da possível normalidade que a gente tem. E a gente entende que fazer obras, como eu já falei, são indutores de crescimento e essa foi a nossa contribuição. A nossa contribuição e a determinação que a gente teve nesse primeiro semestre foi de não reduzir o ritmo de obras dentro das limitações orçamentárias que nós temos. Sobre limitação orçamentária eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aí fizemos algumas entregas, as 39 entregas desse primeiro semestre. Eu posso destacar um trecho da 432 em Roraima, um trecho de entrega da 230 Pará, o IP4, né, que são os pequenos portos de Tiaraçu, no Maranhão, de Coari, no Amazonas. Dentro das 30 entregas multimodais previstas para o segundo semestre, agora já projetando as entregas na região do segundo semestre, temos a construção da ponte do Abunã, uma demanda antiga lá em Roraima. Temos também mais um trecho a ser entregue da BR-230, no Pará. Temos a construção de IP4 em Cametá, no Pará, em Abaetetuba, no Pará, em Viseu, Augusto Correia e Mosqueiro, todos no Pará. Então, a gente está falando da multimodalidade, a gente está falando de investimentos em rodovias e também em portos regionais, né? Bom, além de obras públicas, a gente tem, como é conhecido, alguns investimentos maciços e significativos em concessões. Bom, voltando à obra pública, só para lembrar que a pavimentação da BR-163, que foi desenvolvida, prometida, né, no início do governo Bolsonaro, já se tornou realidade naquele trecho de 60 e poucos quilômetros que faltavam ainda não pavimentados. Esse trecho já foi entregue. A gente atualmente tem um Exército fazendo uma segunda camada, um reforço ainda de pavimentação para aumentar a durabilidade. E aí eu faço o link com o nosso projeto, o nosso plano de concessões, onde a concessão da BR-163, ela talvez seja uma das concessões mais significativas para a região e que vai permitir um escoamento de produção que vem do centro-oeste até, né, de Sinop até ali o porto de Miritituba. A concessão da BR-163 ela é uma concessão diferente, porque ela é uma concessão confinada a 10 anos, permitindo o aumento da capacidade, melhoria de segurança da via, que já está pavimentada, terceiras faixas, melhoria do acostamento, a instalação de pontos de parada e descanso para caminhoneiro, como construção obrigatória da concessão, terceira faixa em subida de serra. Então, pequenas melhorias que vão aumentar a capacidade da via e dar mais segurança e fluidez no trânsito. A BR-163 ela é uma concessão, como eu falei, de 10 anos, porque ela vem atrelada a uma outra concessão, agora ferroviária, que é a concessão da Ferrogrão. Esse trecho de mais de 960 quilômetros de concessão da Ferrogrão, ele sim vai ser um diferencial, um divisor de águas na região, porque aí leva a facilidade do transporte de ferrovia, o custo reduzido do transporte ferroviário para a região, dando muito mais agilidade e dando mais competitividade para o produto agrícola produzido no país e exportado através do porto de Miritituba. E essa ligação entre a BR-163, rodovia,
entre a Ferrogrão, Ferrovia, o Porto de Miritituba, o transporte de balsas até os portos do Arco Norte, para aí sim permitir maior calado e o transporte para outros continentes através de embarcações de grande capacidade. Isso mostra a característica da Amazônia, né? E a necessidade de você ver essa multimodalidade na Amazônia. Talvez seja um dos grandes exemplos que a gente tem de investimento em multimodalidade no país, né? E aí a gente sabe que tem terminais de uso privado nascendo a cada dia na região de Miritituba. Quer dizer, a ferrovia, o aviso da construção da ferrovia, a possibilidade da construção da ferrovia, a melhoria da capacidade da BR-63, por si só, já sinalizam ao mercado a possibilidade de investimentos e aí funciona, como eu falei, como verdadeiros indutores de crescimento para a região. Então, beneficiando a população regional, beneficiando os municípios que passam a ter contribuições de impostos recolhidos pela movimentação da carga que passa pela sua região, ganha o município, ganha a população, e aí a gente volta àquela ideia de qualidade de vida, né? de qualidade de vida para a região, para a população local. A gente precisa gerar renda para a população da Amazônia, para fixar, inclusive, a população da Amazônia. Bom, falando ainda de rodovias, nós temos a duplicação de trecho e a concessão da BR-158, com uma extensão de mais de 1.100 quilômetros, num pacote de concessão junto com a BR-364 Rondônia e Mato Grosso, que tem extensão de 804 quilômetros. São aí concessões que estão sendo modeladas pelo BNDES, dentro de um pacote de concessões que está se iniciando agora. O BNDES já foi contratado, está mobilizando a equipe de técnica, né, para desenvolver essa modelagem dentro de um pacote de 7.200 quilômetros, dos quais, se a gente for somar aí os 1.135 com os 804, quer dizer, um percentual significativo dessa modelagem de 7.000, quase 2.000 quilômetros estão concentrados aí, de alguma forma, nos extremos ali da região amazônica, mostrando que a região amazônica está sendo contemplada com prioridade dentro dos projetos de concessão que estão sendo estruturados aí para o futuro próximo no país. Dentro da ideia de concessões ferroviárias, além, logicamente, da Ferrogrão, só para vocês terem uma ideia, só a Ferrogrão vai colocar na região quase 9 bilhões em investimentos de obra, né? CAPEX, investimento em malha ferroviária. Imaginem a geração de emprego e renda, de contribuições através de impostos, de melhoria dos mercados, né? De compras de produtos na região, a quantidade de empregos gerados em 950, praticamente, quilômetros que atravessam aí a região amazônica, né? Então, são 9 bilhões de investimento para os próximos anos, um investimento maciço, significativo, que tem um efeito multiplicador na economia da região. Além disso, a gente acabou de ter algumas vitórias e aí uma visão mais ampla do que o Ministério da Infraestrutura está se propondo a fazer, que são as renovações antecipadas das concessões existentes, né? Dentre outros motivos para essas renovações antecipadas, porque gera essa pergunta, mas por que vocês estão mantendo as mesmas empresas que eram concedidas e ampliando agora, dando mais 30 anos para essas concessões? Bom, vou ajudar a responder aqui, depois a gente pode aprofundar, caso mais alguma pergunta surja. Mas o que a gente quer é modernizar os contratos. Esses contratos foram feitos numa época de extinção da Refesa, onde a gente queria, não consigo usar um termo melhor, mas o governo federal precisava entregar de alguma vez para a iniciativa privada, porque não conseguia mais arcar com o custo operacional da própria ineficiência, né, dessa malha da antiga rede ferroviária federal. Então, nós passamos isso para concessionários e esses contratos feitos numa época que ainda não tinha o Brasil a excelência que tem hoje de modelagem e de regulação de concessões. Não tinha Agência Nacional de Transporte Terrestre para fazer supervisão e regulação de contratos. Quer dizer, a gente ainda estava imaturo nessa ideia de concessão. Hoje, não. Hoje, isso mudou. Nós já temos amadurecido com erros e acertos ao longo de várias décadas depois disso, né, de quase 3 décadas, e nos sentimos prontos para fazer contratos, para renovar esses contratos, ampliando a capacidade,
antecipando investimento maciço. Só a Rumo Malha Paulista vai botar 6 bilhões de investimentos em 5 anos, que acabou de ser assinada. As ferrovias da Vale, a Vitória Minas e a Estrada de Ferro Carajás vão colocar outros 21 bilhões em investimentos na região. Então, a gente antecipa esse investimento, aumenta a capacidade e passa a ter contratos moldados e geridos e supervisionados pelo desempenho. Então, hoje, a gente tem essa facilidade de alterar o contrato, trazer para o contrato facilidades e regulação mais pesada que obrigue, através de um contrato moderno de concessão, as concessionárias a fazer os investimentos que estavam previstos sobre, se não fizerem, estarem sujeitas a penalidades mais efetivas, né, que antes não aconteciam na prática. Então, a gente tem, como eu falei, acabou de aprovar no TCU a concessão da Estrada de Ferro Carajás, importante para a região, né, que já teve um investimento grande de aumento de capacidade. Notem que uma outra resposta para a pergunta por que renovar antecipadamente é dar previsibilidade. O que a gente tem que entender que investimento em infraestrutura é uma questão de Estado, não é de governo. E a gente comunica muito mal para o investidor, ainda mais o investidor de infraestrutura, que é o investidor de concessões de 30, 40, 60 anos, né? A Ferrogrão ela é maior que isso. A gente precisa dar previsibilidade para que os investidores sejam atraídos por isso e possam fazer o seu investimento mitigando alguns riscos de contratos tão longos. Então, ao trazer essa vantajosidade, ao trazer essa previsibilidade, a gente atrai também novos tipos, né, de modelagens e de novas visões e de novos players para essas concessões existentes. Né? Nós tivemos aí concessões ferroviárias trocando de dono nesse período, e aí a VLI evoluiu bastante, a Rumo Malha Paulista também se modernizou muito. Então, nós temos gestões mais modernas, mais integradas ao que tem no mercado internacional, e a gente entende que, ao renovar essas concessões, a gente sinaliza positivamente para o mercado. Então, basicamente, era isso. Eu quis fazer esse overview sobre a percepção do governo federal, a importância da região para o governo federal, alguns objetivos estratégicos que nós temos, e dizer que o Ministério da Infraestrutura cumpre um pequeno papel, mas a gente acredita de verdade que é um papel relevante para que a gente atinja os objetivos estratégicos instituídos e coordenados pelo general Mourão, vice-presidente da República, dentro do Conselho Nacional da Amazônia Legal, né, que dá essa visão mais ampla e integrada de planejamento de curto, médio e longo prazo, dos quais os senhores participam e têm uma visão também muito próxima e estão contribuindo com isso. Ultrapassei só um pouquinho, tá, Belisário? Os 15 minutos, mas me coloco à disposição para aprofundar outras questões. E aí, dentro da minha capacidade, a gente responde. Eu tenho uma equipe enorme aí do Ministério, como vocês viram, para completar e dar uma visão mais técnica, mais operacional, caso a pergunta vá para esse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer prestar contas à sociedade e trabalhar com parceiros fortes. E a Panamazônia, ela é um desses parceiros fortes, preferenciais do Ministério da Infraestrutura, e onde a gente busca força, busca amparo, busca subsídio para montar a nossa política, né? O que a gente está fazendo é estabelecer políticas de Estado, não de governo, políticas que sejam permanentes, que sejam duradouras, que sejam confiáveis, que sejam previsíveis e que dê uma direção para que a gente consiga captar investimento. Lembrando que nós temos uma restrição orçamentária drástica, terrível. O orçamento previsto para o ano que vem, por exemplo, para o DENIT, é o menor de 2 décadas. Então, a gente precisa de soluções criativas, de soluções inovadoras. A gente precisa pensar fora da caixinha, apresentar soluções, porque os problemas já são conhecidos por todos. E a gente tem o aconselhamento aqui, uma diretriz muito clara nesse sentido do ministro Tarcísio, que, como os senhores conhecem bem,
se tem uma pessoa criativa, uma pessoa com capacidade técnica para dar soluções inovadoras, é o ministro Tarcísio, né? Pelo conhecimento técnico que ele tem. Então, é assim que ele nos orienta e é esse caminho que a gente pretende seguir. Mais uma vez, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Secretário Marcelo da Costa Vieira, meus parabéns pela sua apresentação, muito esclarecedora, muito informativa. Parabéns também pelo maravilhoso trabalho que o Ministério da Infraestrutura está fazendo. Eu, pessoalmente, sou fã do ministro Tarcísio, sem demérito para os demais, para mim é o melhor ministro desse governo, e o trabalho que vocês estão fazendo é de fundamental importância para a Amazônia, porque os problemas socioambientais da Amazônia têm fundo econômico, não é? Sem solucionar a situação econômica, você não soluciona nem o problema ambiental, nem o problema social. Então, essas obras de infraestrutura que vocês têm conseguido entregar, elas terão, sem dúvida, já estão tendo e continuarão tendo um impacto muito grande na promoção da prosperidade na região amazônica. Portanto, secretário, muitíssimo grato. Se o senhor me permite, nós vamos passar agora para as perguntas. Já temos 8 inscritos, então vamos começar com a pergunta do Jonathan Benchimol. Eu peço a todos que, antes de formular suas perguntas, se apresentem. Jonathan, a palavra está com você, por favor. Belisário, muito obrigado. Secretário Marcelo Costa, muito obrigado pela apresentação. Existe um alinhamento da associação com o Ministério nessa questão, então é muito importante. A minha pergunta ela está muito relacionada com essa questão da visão de modernização do Estado brasileiro, da questão do custo Brasil, do custo Amazônia, que é uma visão compartilhada pelo presidente Bolsonaro, pelo general Mourão, pela toda a equipe ministerial, dessa visão do liberalismo do ministro Paulo Guedes. Ministro, secretário, cada container movimentado na Amazônia tem uma parcela de custo Brasil e custo Amazônia. Cada litro de combustível que chega aos portos da Amazônia, vindos de cabotagem ou de importação, tem um componente de custo também do que eu estou prestes a perguntar. Cada turista que entra no Brasil, nos navios de cruzeiro, tem um componente do custo do que eu estou prestes a perguntar. Na região amazônica, existe uma legislação antiga que determina que todo navio que adentre nos rios da Amazônia seja necessário a praticagem. Eu até reconheço que no século XIX e no início do século XX, talvez essas práticas fossem necessárias para assegurar a segurança da população e da sociedade. Porém, com o advento de novas tecnologias como GPS, carta náutica, navegação via satélite, ecobatímetro, radar, sonar, alarme de proximidade, AIS, que é um sistema de posicionamento intra-navios e intra-embarcações, comunicação moderna e eficiente via internet, via satélite, etc., na percepção de uma parcela da população, esta praticagem talvez seja desnecessário em face às novas tecnologias. E eu acredito, e aqui não estou expressando a opinião da associação, estou expressando uma opinião de natureza pessoal, que esse custo Brasil, esse custo Amazônia, mais do que custo Brasil, precisa ser reavaliado em face a essa modernização do Estado brasileiro. Secretário Marcelo Costa, a palavra está com o senhor. Perfeito. Agradeço, Jonathan. Bom,
como eu falei, eu vou dividir a bola aqui com o Dino, que é da Secretaria de Portos, né, que logicamente tem um conhecimento mais específico. Mas, como introdução e fazendo um contexto amplo do que o Jonathan está falando e faz todo sentido, a gente está talvez com uma oportunidade e a participação de vocês, a contribuição de vocês como sociedade civil organizada, talvez seja o diferencial. E aí agora é uma provocação minha para que vocês nos ajudem. Nós estamos saindo, né, esperando aí sair num curto prazo da pandemia da Covid e aproveitamos a pandemia como um momento, logicamente, de reflexão, como todos fizeram, né? Pessoa física ou jurídica aproveitou esse momento para refletir e, logicamente, dentro daquela ideia de aproveitar da dificuldade uma oportunidade. Então, foi gestado, né? Vamos chamar assim, ou está sendo gestado, está sendo produzido, elaborado um programa de governo que é o Pro-Brasil. A gente começou uma ideia no Ministério da Infraestrutura, foi feita uma primeira apresentação na Casa Civil, e aí isso ganhou força porque se entendeu um programa mais amplo, e aí o governo federal, hoje coordenado pela Casa Civil, e aí com uma participação muito ativa do ministro Guedes, do Ministério da Economia, que é o dono do dinheiro, e o Ministério da Infraestrutura, o MDR, todos os ministérios estão muito empenhados em trazer o Pro-Brasil como um plano de recuperação, como um plano de modernização do Estado, como uma oportunidade de quebrar algumas amarras. E aí, muito alinhado ao que o Jonathan falou em relação ao custo do Brasil. Esse projeto, esse programa, ele tem 2 eixos. Todo mundo fala do eixo de construção, né? Do eixo progresso, ordem e progresso. Né? O eixo progresso é o eixo de obras, que é o que atrai muitas vezes a atenção de todos, né? Onde é que vai ter obra, onde é que vai ter investimento? Ótimo, isso é importante, lógico, de curto prazo. Mas talvez a grande sacada e o grande diferencial desse programa e que dê a longevidade que o programa merece é o eixo ordem. E aí a gente vai enfrentar algumas barreiras, vai tentar desburocratizar o Estado, modernizar a regulação, e discussões como essa de praticagem cabem muito bem no momento atual. Então, é a oportunidade, Jonathan, da gente ouvir a sociedade e a gente tem uma integração e uma interlocução, tem tido, e muito exitosa com o Congresso, e a gente vai aproveitar e colocar isso dentro da roupagem necessária desse programa de governo do Pro-Brasil para aproveitar essas oportunidades de melhoria regulatória, vamos chamar assim, de modernidade regulatória. A praticagem é uma questão, o BR do Mar, que o Dino também pode detalhar, talvez seja também disruptivo. Quanto tempo nós esperamos por um programa voltado especificamente à cabotagem? Se a gente perguntar para 100 pessoas, 150 vão concordar que o Brasil tem tudo a ver com esse modal de transporte, com a cabotagem, que cabe no país, que cabe para o tipo de produto, para a quantidade de portos que nós temos, para a infraestrutura que nós já temos existente nos portos, para o tipo de transporte e deslocamento interno da nossa carga. E agora, né, acabou de ser lançado aí no Congresso, de ser apresentado no Congresso, o plano talvez disruptivo da BR do Mar, e vinculado a ele, o ministro Tarcísio tem feito um trabalho muito próximo. Ontem mesmo, à noite, tivemos uma reunião com o governador de Pernambuco, e o governador se colocou à disposição para estudar a questão do bunker, né, do combustível, da isenção de impostos ou da redução de impostos estaduais dentro do combustível, para justamente viabilizar e facilitar a cabotagem. O ministro Tarcísio tem defendido a tese de que a gente aumenta, num curto prazo de tempo, 40% da frota nacional com esse programa de investimento em cabotagem. E aí a gente responde a uma pergunta, né, que era feita: poxa, mas e a proteção da indústria nacional? É assim que se protege a indústria nacional, gerando demanda, gerando transporte, gerando negócio. E aí o investimento vem, né? Então, é um plano mais amplo, e esse é o momento, dentro da discussão do eixo ordem, do programa Pro-Brasil, para a gente enfrentar esses problemas históricos e fazer a modernização conforme foi sugerido pelo Jonathan. Dino, eu gostaria, se fosse permitido, passar a palavra para o Dino para ele complementar aí mais tecnicamente com a questão da praticagem específica. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo,
pela introdução ao tema, obrigado, Jonathan, pela questão que foi feita, né? E também pelo convite que foi feito à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Alguns dos temas, e quando a gente fala na Amazônia, especificamente, alguns dos temas relacionados à logística, claramente tem uma relação lá com o nosso transporte aquaviário. Eu sou o diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias, lá na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Dentro desse departamento, exatamente, foi gestado o BR do Mar, em uma das minhas equipes, né, a equipe que trabalha mais com navegação, e caso haja algum questionamento, ficarei mais do que feliz de responder qualquer questionamento sobre o BR do Mar, e em uma outra equipe minha que trabalha mais com a navegação interior, né, e já vi que tem alguns interesses aí de discussão sobre hidrovias, né. Na questão de praticagem, e o Marcelo já adiantou um pouco, a gente tem essa oportunidade de trabalhar no eixo ordem novas legislações, novos normativos de vários temas, e um dos temas que foi escolhido foi exatamente a praticagem. Tá? Esse projeto que nós estamos trabalhando em conjunto com a economia e também com a Marinha do Brasil, né, é um projeto que tem um foco muito regulatório, em termos de regulação econômica. Tá? E por que eu quero dizer isso? Essa preocupação que o Jonathan colocou, e que ela é compartilhada realmente por muitos, é um questionamento sobre a necessidade real da praticagem ainda existir, dada a tecnologia que hoje está disponível para navegação, né? E só colocando realmente a praticagem dos nossos navios marítimos, né, até Manaus, é realmente algo muito custoso. A gente sabe que isso traz um impacto significativo, tá? Não só até Manaus, como na cabotagem que é feita nas minas de bauxita. São vários os fretes que acontecem onde a cabotagem representa um custo significativo, né? A praticagem representa um custo significativo. Existem duas questões da praticagem, voltadas à praticagem. Uma questão é a regulação técnica, que tem a ver com a segurança da navegação. E é exatamente nessa regulação que os pontos que o Jonathan colocou estão relacionados. Tá? E nesse assunto especificamente, eu não me atrevo a colocar pitaco, porque realmente os donos da matéria são nossos amigos da Marinha, né? A lei brasileira claramente estabelece que a Marinha do Brasil, ela é a autoridade marítima do país, e como autoridade marítima é quem coloca as regras de segurança da navegação, tá? Mas, lógico, nós temos trabalhado junto com a Marinha, discutido muito, inclusive com o comandante Ilks, que tem feito um trabalho muito importante à frente lá da Marinha, né? Nós temos discutido exatamente a questão da navegação na Amazônia, né? Existe um projeto interessante, existe um termo que na navegação a gente chama de PEC, né? Que é o Pilot Exemption Certificate. É o certificado de exceção de prático, né? É quando a autoridade marítima ela permite que uma determinada navegação possa ser feita sem a praticagem, tá? E a Marinha do Brasil é exatamente quem fornece esse tipo de PEC, esse tipo de certificado de exceção de praticagem, tá? A gente tem discutido com a Marinha, é lógico que a gente não entra nas discussões mais técnicas, porque é a Marinha quem realmente tem expertise nesse ramo, mas eu posso dizer que a Marinha tem ido muito no sentido de tentar ampliar a emissão de PECs, né? E aqui eu já dou como exemplo toda a nossa navegação de apoio marítimo, onde a Marinha tem feito um excelente trabalho na ampliação das PECs já automáticas. Hoje, qualquer embarcação de arqueação bruta até de 5 mil já tem a PEC garantida, e isso está sendo trabalhado para que seja ampliado essa PEC. E na região amazônica também.
a Marinha tem feito alguns estudos para emissão de PEC. Então, a PEC é o quê? É a não necessidade de praticagem, que é exatamente isso que o Jonathan colocou. Agora, o nosso projeto, que já está considerado dentro do eixo ordem do Pró-Brasil, né, ele ataca a segunda vertente da praticagem. Né? A primeira vertente, regulação técnica, a segunda vertente, regulação econômica. O que na verdade, ninguém reclama de ter prático. Só reclamam da necessidade de prático porque é algo muito caro. Se fosse algo barato, essa discussão não estaria acontecendo aqui. Se vai ser feito com prático ou se vai ser feito com satélite, ninguém ia estar reclamando. E aqui sim é uma preocupação que principalmente o Ministério dos Transportes e o Ministério da Economia, e a gente está muito alinhado nessa percepção de que há necessidade realmente de ter um tratamento diferenciado para a maneira como esses serviços de praticagem são cobrados. Existe uma visão que em algumas zonas de praticagem, só lembrando que o Brasil é dividido em ZPs, né, zonas de praticagem de 1 a 27, né, e algumas dessas zonas de praticagem existe talvez algum tipo de abuso. Né? E aí o nosso projeto atua para que, caso a Marinha assim decida que há necessidade da praticagem, e aí são questões técnicas que são envolvidas, eu não estou discutindo aqui a necessidade ou não, mas caso havendo essa necessidade, que o preço cobrado seja o preço justo. Né? É lógico que uma navegação na Amazônia traz alguns desafios, tá? Eu não sei realmente se é possível que a tecnologia substitua o uso de práticos, mas a gente entende que realmente existe um espaço para essa regulação econômica um pouco mais próxima da atividade, tá? E é exatamente nesse sentido que a gente está tratando o nosso projeto de lei dentro do eixo ordem no Pró-Brasil. Tá? Então, se não é possível eliminar tecnicamente essa necessidade, e quem fala sobre isso é a Marinha, se isso não é possível, que pelo menos a precificação, o quanto se paga por esse serviço, reflita exatamente o custo desse serviço e não qualquer tipo de distorção que o fato de não ser um mercado concorrencial pode trazer para a praticagem. Muitíssimo obrigado. Secretário. Belisário. Pois não. Não, só um minuto. Nesse momento não, a gente tem uma lista aqui de inscritos. A gente vai seguir a lista de inscritos. Pois não? Só uma sugestão. Remídio. Rápido, se a gente não for mais objetivo nas perguntas e na resposta, não vai dar tempo. E eu também quero me inscrever aí, finalmente. Então se inscreva, porque já... Por favor, obrigado. Muito obrigado. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. Essa questão da praticagem realmente é absurda, precisa ser resolvida. Eu lembro que há 20 anos eu tinha um aluno que era prático e ele morava em Miami, né? E aí eu ficava perguntando, mas como é que você pega o avião, vem fazer a praticagem, volta? Aí ele falou, toda vez que tem praticagem, eu pego o avião, venho e depois volto para minha casa em Miami. E aí foi que eu fui ver que ele ganhava uma fortuna por cada vez que ele fazia um trecho, né? Então tem realmente alguma coisa muito precisa ser ajustada aí. Mas muito obrigado pela resposta. Bem, amigos, temos 11 pessoas, temos 12 pessoas agora inscritas. Então eu peço realmente que as perguntas sejam breves, objetivas, e peço também o esforço das respostas serem breves e objetivas. Passo a palavra agora para o Jairo de Almeida Santos. Jairo, te apresenta e faz a pergunta, por favor. Jairo, por gentileza, Jairo. Bem, eu vou passar para o próximo. Dr. Reinaldo Zucatelli, o senhor nos ouve? Oi, bom dia. Bom dia, Belisário. Bom dia a todos. Se apresente, faça a sua pergunta, doutor Reinaldo, por favor. Pois é. Eu sou Reinaldo Zucatelli, moro em Marabá, no Pará, e quero agradecer aí a nossa participação, Belisário, e a todos do nosso associação. E quero dar o meu bom dia para o Marcelo Costa, o Dino Batista, e quero dizer o seguinte, a minha pergunta é para os dois, possivelmente,
Belisário. Que eu quero... quando nós chegamos no Pará, na década de 70, nós tínhamos uma navegação normal, Marabá-Belém, através do rio Tocantins. E com a construção da hidrelétrica do Tucuruí, na década de 80, nós fomos impedidos dessa navegação. Mais para frente, na década de 90, foi construídas reclusas na hidrelétrica e ficou livre as passagens. Porém, ocasionou com a hidrelétrica a questão da derrocagem do Pedral do Lourenção, do Lourenço, que fala. Eu gostaria de perguntar ao secretário Marcelo Costa e o Dino Batista como é que anda isso aí, porque nós estamos há algumas décadas esperando que essa navegação volte ao normal, porque hoje, para ir de Marabá a Belém, via rodoviário, em torno de 700 quilômetros, e as nossas estradas estão se acabando com um grande tráfego de transporte de gado, transporte de manganês, minérios em geral, certo? Então, eu gostaria de saber como é que está a derrocagem do Lourenção no trecho de Marabá a Tucuruí para viabilizar definitivamente e voltar à navegação no Rio Tocantins. Perfeito. Dino, vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Começa você e depois eu faço uma visão um pouco mais estratégica aí desse tipo de problema que a gente tem na região e da questão energética envolvida também. Beleza, Marcelo. Bom, sendo objetivo, essa é uma das principais obras, provavelmente a principal obra no setor hidroviário, que é o derrocamento do Pedral do Lourenço. O maior desafio que a gente tem e está exatamente trabalhando nesse desafio agora é a questão ambiental, né? Há mais ou menos 2 meses, então o DENIT já tem essa obra contratada, é uma obra do tipo RDCI, ou seja, que a gente contrata o cara para fazer o projeto e depois executar o projeto, né? Isso já está contratado, e dentro também do projeto está o licenciamento ambiental. O primeiro relatório técnico que foi emitido pelo pessoal do IBAMA sobre o derrocamento do Pedral do Lourenço foi bastante ruim, tá? Ele veio com algumas visões irreais sobre a disposição das rochas que naturalmente são oriundas aí do derrocamento, né? Felizmente, esse relatório técnico do IBAMA ele foi retirado, tá? Realmente pelas críticas que recebeu de nossa parte, né? Eles entenderam que realmente tinha sido exagerado os itens ali de disposição de rochas, né? E nós estamos aguardando agora um novo relatório técnico que permitirá a emissão da licença para a obra, tá? Então, estamos nesse período. Não é uma obra simples no sentido ambiental, tá? E só também trazendo objetivamente, quando você faz o derrocamento, e qualquer derrocamento, você muda as velocidades do rio, né? Da água, né? E então o DENIT, e aqui eu queria realmente parabenizar o DENIT, ele fez um trabalho belíssimo de simulação e conhecimento das velocidades do fluxo de água para verificar como que realmente se dará a navegação a partir do derrocamento, tá? Isso também acho que o Reinaldo provavelmente conhece, isso tem sido conversado com o DENIT, com os usuários, né? Para ver se haverá ou não necessidade, a partir das simulações, de mais de uma embarcação fazendo talvez seja necessário o empurramento e o reboque do comboio, né? Exatamente para fazer aí frente às velocidades que vão ser atingidas com o derrocamento. Mas isso tudo está sendo um trabalho técnico muito bem feito pelo DENIT e em articulação com os usuários, e agora realmente o desafio é o licenciamento ambiental. Muitíssimo obrigado. Bom, secretário, a palavra está com o senhor, secretário. Só para completar rapidamente. Realmente, a questão ambiental ela é muito relevante, tem a questão orçamentária também, é um investimento pesado, né? Não é uma obra barata. Isso é uma questão que a gente vai ter que enfrentar aí quando a gente tiver o projeto definido e um orçamento.
é uma questão relevante. E a questão desse gap, né, de integração, e que a gente está trabalhando também nesse governo, entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério de Minas e Energia, né, para que esse planejamento, né, que é sempre de longo prazo, do Ministério de Minas e Energia, contemple a questão da navegação, de eclusas, e que a gente possa fazer um trabalho combinado e um projeto de longo prazo, considerando também a navegabilidade do rio, né? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. E é o nosso embate ambiental, assim, embate que eu digo no bom embate, né? No bom sentido, da gente mostrar que o investimento ele é viável economicamente, ele é viável ambientalmente e ele faz sentido. Então, a gente tem aí uma interlocução muito forte, através do DENIT, através do próprio Ministério, com o IBAMA. Entendemos a relevância do trabalho e do papel que o IBAMA desempenha e a responsabilidade e a competência que é dele, mas, como indutores do crescimento do país, temos a nossa posição muito clara aqui no Ministério da Infraestrutura e sempre vamos brigar por obras que sejam relevantes e façam sentido, respeitando todas as condições ambientais que forem impostas pelos órgãos que têm competência para isso. A questão ambiental ela não deve ser encarada como uma restrição impositiva e que inviabilize só por si só a maioria dos empreendimentos no país. Não é essa a visão do governo federal e a gente enfrenta os problemas de frente e discute e combate o bom combate. Discute tecnicamente, amparados por estudos técnicos fortes, relevantes, sérios que a gente desenvolve, e aí faz essa interlocução com o IBAMA, com quem quer que seja. Secretário, excelente, secretário. Muito obrigado. Excelente, muito bem mesmo. Passamos, então, para a próxima. Passo a palavra agora ao nosso associado Adélio Barofaldi. Adélio, por favor, se apresenta, diga de onde está falando e faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, Belisário. Bom dia a todos. Meu nome é Adélio Barofaldi. Eu estou falando aqui de Porto Velho, Rondônia, uma atividade de Rondônia e Acre. Secretário, nós temos aqui uma demanda antiga que, no passado, quando eu cheguei na Amazônia, eu consegui ir para Manaus, de Manaus ir para Porto Velho pela 319. Várias promessas, vários movimentos já foram feitos, e tem aqueles movimentos grandes que são para exportação, que atende grandes volumes. Mas nós temos um movimento da 319 que é um movimento quase que social, né? Que ele tem uma redução de custo ligando Manaus ao Brasil e também levando mantimentos para a alimentação do povo de Manaus. Um exemplo, ministro secretário, um quilo de tomate em Porto Velho custa R$ 1,50 e em Manaus custa R$ 6,00 por causa do custo da logística de Manaus, além do tempo desse aí. Como é que está esse processo da 319, secretário? Você podia fazer uma explanação para a gente? Posso sim, Belisário. Vou atualizá-los aí, que tem algumas novidades interessantes. Primeiro, é inconcebível que uma rodovia que já foi pavimentada, né, que é um importante eixo de comunicação entre duas das capitais mais importantes do país, ao longo do tempo, por diferentes motivos, tenha sido... A floresta ocupou novamente o espaço em alguns pontos que era uma rodovia pavimentada. Então, logicamente que as questões ambientais elas são também muito relevantes para a região. A gente sabe a área que está atravessando e da importância da análise ambiental da região, mas a gente tem que pesar as questões ambientais entendendo que a gente não está implantando a 319. A gente está pavimentando uma rodovia implantada, restaurando, recuperando uma rodovia que já existiu, já foi implantada. Então, tecnicamente, boa parte dos impactos ambientais já foram feitos por ocasião da sua implantação. Essa é a postura do Ministério da Infraestrutura perante a obra. É uma obra muito cara ao próprio presidente da República, que colocou como, na sua campanha, desde a sua campanha, o compromisso do governo federal na pavimentação dessa obra. A gente tem enfrentado isso com muita coragem, né? muito empenho, e como novidade, né? A gente, logicamente, os dois trechos das extremidades já pavimentados ou ainda pavimentados, e a gente está falando dos trechos do meio, né? do trecho grande do meio, onde a gente tem dois subtrechos, né? Um
um subtrecho que tem já um TAC com o Ministério Público, né, que resolve as questões ambientais. Então, esse, especificamente, um trecho de 50 quilômetros, a gente acabou de lançar, né, lançou mês passado, um edital de um RDCI, de um regime de contratação diferenciada, integrado, onde a empresa desenvolve projeto e executa a obra, desse trecho de 52 quilômetros, com previsão de abertura. Tinha uma previsão início do mês, a gente, por orientação e alguns ajustes que se fizeram necessários, abriu novamente o prazo e vai abrir agora, dia 22, já o RDCI. Então, aí a gente passa a endereçar uma solução para esse primeiro subtrecho, que é o de 52 quilômetros. Então, a gente cumpre a proposta inicial do governo de encarar de frente o problema, respeitando as questões ambientais, e é o que a gente está fazendo. Todo o edital foi visto e revisto e analisado muito fortemente pela sociedade, né? Pelos órgãos ambientais, respeitando esse acordo de conduta com o Ministério Público, e a gente endereçou todas as soluções. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando nisso e amadurecendo, e agora está pronto. Está pronto para a gente colocar em obra, e uma vez a licitação tendo um licitante vencedor, a gente parte para desenvolvimento do detalhamento do projeto e aí execução a partir do ano que vem. E tem o outro trecho, o trecho maior, de 200 e poucos quilômetros, que é o trecho do meio. Esse a gente ainda está um passo atrás, rediscutindo a última análise que foi feita pelo IBAMA, com as sugestões que foram apresentadas de modernização e de complementação dos estudos ambientais. Bom, desde o ano passado temos cumprido uma campanha exaustiva de levantamento de campo, né? O DENIT contratou empresas para fazerem levantamentos de flora e fauna, com tomada lá de amostras no campo, e isso tem que ser feito no inverno, no verão, para você ter uma amplitude aí e considerar essa sazonalidade, como o estudo ambiental determinou. Então, a gente foi muito meticuloso, o DENIT tem cumprido à risca tudo que está previsto e tudo que foi proposto pelo órgão ambiental. Bom, temos uma previsão agora de também, no segundo semestre, de ter a conclusão, agora já em setembro, de ter a conclusão dessa questão ambiental, e aí a gente passa isso para o IBAMA, para uma nova rodada de análise, e a gente acha que, com tudo que foi feito e com toda a diligência que foi feita pelo DENIT, a gente acha que vai ter um sucesso e vai conseguir a aprovação no prazo que for possível lá pelo órgão ambiental. O que eu posso prometer logicamente, a construção, lá, a pavimentação dos 52 quilômetros, que já estamos aí em vias de, isso já a partir do final desse ano, início do ano que vem, com obra, com pavimento na pista, e a questão, a solução da questão ambiental. O ministro Tarcísio tem estado muito próximo do ministro do Meio Ambiente e junto ao IBAMA, e o que eu posso prometer é muito empenho no Ministério da Infraestrutura, trabalhando em conjunto, a quatro mãos com o IBAMA, para a gente esclarecer qualquer outra questão que surja, qualquer ponto de divergência que exista entre o estudo feito e a determinação do IBAMA, e respeitando todas as questões ambientais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sucesso. E é muito bom o acompanhamento da sociedade nesse processo, para que a gente, né, tenha realmente a relevância dessa obra muito clara para todo mundo. E concordo com o que vocês falaram, é uma questão de viabilidade. A 319 ela possui uma altíssima viabilidade, a viabilidade social. Existem viabilidades econômicas, existem viabilidades sociais. A 319 é um caso talvez o mais emblemático, o mais caro para a sociedade brasileira de viabilidade social. Dentro, mais uma vez, voltando àquilo que foi estipulado no Conselho da Amazônia Legal, da gente fornecer qualidade de vida para a população regional, nós só estamos cumprindo o que foi determinado. E o governo federal todo vai trabalhar em conjunto, tenho certeza para isso, e a gente vai eliminar os riscos ambientais, mitigá-los com a maior celeridade possível. Então, a gente está muito esperançoso de que ainda nesse governo a gente tenha pavimentação de todo o trecho que falta do meio,
da BR-319, assim, a possibilidade da pavimentação, né, para que a gente passe a discutir orçamento, né? A gente está muito ansioso para poder discutir orçamento, né, suplemento de orçamento, discutir com a bancada federal dos estados atravessados pela 319, e com isso eu tenho certeza que a gente vai ter muito apoio para a alocação de recursos maciços que permita o máximo de obra possível dentro do nosso governo ainda. A gente está correndo contra o tempo, mas a gente sabe que prometer o retorno da pavimentação da BR-319 e boa parte dessa pavimentação do trecho que falta em 2 anos e meio, em 4 anos de governo, se a gente conseguir esse mérito, esse êxito, já é uma deficiência, um gap de longo tempo, de décadas que a gente vai conseguir corrigir. Então, a gente está muito empenhado, talvez seja um dos grandes projetos do Brasil na atualidade, a BR-319. Bom, era isso. Secretário, muitíssimo grato, excelente. De fato, se não sair dessa vez com essa dupla dinâmica, ministro Salles e ministro Tarcísio, não sai nunca mais. E, além da questão social, eu lhe garanto que a BR-319, quando estiver viabilizada, vai dinamizar muitíssimo a economia aqui da Amazônia Ocidental e vai ter um impacto muito grande no PIB regional. Dando continuidade, nós passamos agora a palavra, o próximo inscrito é o doutor Irani Bertolini. Não sei se ele está presente agora, já saiu, mas se não estiver, está o Fábio Gobet, que pode fazer a pergunta pelo doutor Irani. Fábio, doutor Irani ou Fábio, um dos dois se pronuncie, por favor. Bom dia, Belisário. Estão me ouvindo bem? Sim, bem. Prossiga. Quem está falando é Fábio. O seu Irani precisou se ausentar, está na sala ao lado aqui. Eu vou fazer a pergunta em nome dele. Sou assistente direto dele, tá? Trabalho junto com ele direto. Com relação... senhor ministro, com relação aos portos de Santarenzinho e Cujubim, o acesso rodoviário em Santarenzinho é inexistente, em Cujubim é precário. Santarenzinho está ali ao lado de Miritituba, né? E Cujubim está próximo de Porto Velho. Há planos para asfaltar a estrada que dá acesso a Cujubim e para abrir o trecho que interligaria a BR-163 a Santarenzinho? Bom, são 2 perguntas em uma. Eu tenho uma notícia boa e outra nem tanto. A boa é do acesso a Santarenzinho, da BR-163. Os 3 acessos, tanto a Porto Público quanto aos tupes, né, foram contemplados na proposta que foi encaminhada ao TCU para a concessão da rodovia. Os 3 acessos, então, a saída, né, da rodovia, da BR-163, e a ligação com 3 tupes. São 3 acessos rodoviários, estão incluídas na concessão. Então, uma vez aprovada a concessão, iniciando a concessão da BR-163, que está prevista para o ano que vem, no primeiro ciclo de investimento já vai estar contemplado os acessos rodoviários. Esse acesso de Santarenzinho é um acesso de 16 quilômetros aproximadamente, e ele faz parte de um dos 3 que estão contemplados. Ele não estava incluído no SNV, quer dizer, teoricamente não podia ter emprego de recursos públicos, mas a gente está fazendo um contato e uma intermediação junto à Prefeitura Municipal para que seja federalizado, e a Câmara Municipal já se manifestou favorável, para que seja federalizado o trecho e aí a gente possa incluir isso conforme previsto na concessão. Então, Santarenzinho é essa a resposta. O porto de Cujubim, que você falou, ele realmente não está no SNV, né? Ele é um acesso a uma rodovia federal, mas ele não consta no Plano Nacional de Viação, onde o Ministério da Infraestrutura tem jurisdição para empregar recurso. Então, a resposta é não. Nesse momento, ele não está previsto dentro do programa de investimentos do governo federal por uma questão burocrática, né? de não estar incluído como uma classificação de uma rodovia federal ou de um pequeno acesso, né? Então, a sugestão que eu dou é uma tratativa junto a governo municipal para que seja, de alguma forma, viabilizado a alocação de recursos, ou municipal ou estadual, mediante convênio, né?
seja viabilizado esse recurso. Então, mas Santarenzinho, sim. Esse já está incluso aí dentro do nosso pacote de concessão. Muitíssimo grato, secretário. Prosseguimos, então. O próximo inscrito é o Rogério Perdiz. Rogério, por favor, faça sua pergunta. Muito bom dia a todos. Na pessoa do seu secretário Marcelo, cumprimento todos os demais. Sou Rogério Perdiz, do Grupo Dedé. Atuamos em Manaus, Belém, Minas e Fortaleza. E empreender na Amazônia é sempre um grande desafio, e as soluções logísticas é um desafio ainda muito maior, senhor secretário. Nós que vivemos aqui temos diariamente que enfrentar e ser muito criativos nas soluções para fazer os nossos produtos chegar na Amazônia. E é claro que o senhor já falou sobre a BR-319, que é uma opção, mas eu pergunto sobre também os outros modais. As nossas hidrovias não estão todas sinalizadas e navegáveis, de forma que a gente possa chegar com eficiência e com prazo razoável aqui em Manaus. Nós temos produtos que nós trazemos de outras cidades do Brasil e leva, às vezes, 30, 40 dias para chegar aqui em Manaus. E a outra questão também seria o transporte aéreo, de que forma o governo federal poderia estar nos apoiando com a questão do nosso aeroporto, se há projeto de privatização previsto, de forma a dar mais eficiência no transporte e na malha aérea aqui para Manaus. Secretário, a palavra está com o senhor, por favor. Eu vou passar a primeira parte da pergunta que fala de hidrovias para o Dino, e aí depois eu faço um overview aí da questão do governo federal com relação ao aeroporto. Muitíssimo grato. Vamos lá, Rogério. A questão sobre sinalização, né, hidroviária. No Brasil, realmente, a gente costuma dizer que não temos hidrovias, né? Nós temos rios navegáveis. Infelizmente, a sinalização, a operação hidroviária ainda é muito aquém do que deveria ser, tá? Nós temos duas ações nesse sentido. Uma primeira, junto ao DENIT, na tentativa de melhorar a operação, né, das hidrovias. Ainda o mais importante nesse sentido é a perenização da navegação, e isso inclui, em especial, a obra de dragagem do Madeira, tá? Então é mais lá para o pessoal de Porto Velho. Lembrando que a gente não tem problemas de dragagem, por exemplo, no Tapajós ou mesmo no Amazonas, né? Já na sinalização, tem um projeto que estamos trabalhando aqui no Ministério que está relacionado com a tentativa de fazer parcerias com a iniciativa privada para trabalhar a hidrovia como ela deve ser, né? Ou seja, um projeto hidroviário em si. Essa parceria, esse estudo, né, de parceria, ele está no início, tá? A gente começou agora com o Banco Mundial esse estudo. Agora, daqui 6 dias, na verdade, teremos uma primeira reunião de trabalho com o Banco Mundial, exatamente na busca por fazer parcerias. Se uma concessão administrativa ou patrocinada, a gente não sabe ainda. O que a gente tem como orientação é que só haveria qualquer tipo de impacto tarifário para o usuário se houvesse caso haja um retorno claro e objetivo para esse mesmo usuário. Ou seja, se houver um ganho óbvio e claro de calado ou de capacidade de transporte, ganhos que efetivamente possam trazer melhorias de eficiência na operação dos privados, pode ser que a gente capture, esse é o termo que é utilizado em concessões, né? Que a gente capture uma parte dessa agregação de valor como tarifa, né? Para viabilizar exatamente essa parceria. Mas isso tudo ainda está muito no início, tá? Então a gente tem DENIT atuando diretamente, o que tem realmente limitações não só orçamentárias como operacionais do próprio DENIT, e na parte de sinalização ele tem feito um foco muito maior na hidrovia do Paraguai, que é onde tem uma necessidade maior, tá? Maior, parece estranho, mas maior do que tem na hidrovia do Norte, né? E esse trabalho com uma possibilidade de parceria hidroviária. Muitíssimo obrigado. Então, dando prosseguimento
passo a palavra Deixa eu só, Belisário, responder. Desculpa. Sim, secretário. Faltou a questão do aeroporto. Isso, sim, do aeroporto. Desculpa. Isso. E aí que eu já estou no meu limite de tempo aqui também, que eu já tenho que me preparar para um outro. O aeroporto de Manaus, assim como Boa Vista, Tefé, Tabatinga, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho, constam da 6ª rodada de investimento de concessões do governo federal para concessões desses aeroportos. É um bloco muito forte, né? Porque você tem aí Porto Velho, você tem Boa Vista e Manaus no mesmo pacote. Lógico que o aeroporto âncora é Manaus, e a gente tem feito isso, né? Colocado aeroportos âncoras que viabilizem aquele lote, e todos eles vão ser incluídos aí no bloco que a gente chama de Norte 1, com investimento superior a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, sim, a gente tem aí já sucessos contínuos aí e recentes de blocos de concessão de aeroportos, e Manaus está contemplado, junto com os outros que eu falei, dentro da 6ª rodada, que aí são as próximas, já dos próximos anos, já devem estar, vão ser colocadas em prática. Lógico que tudo que fala de aviação a gente tem que reanalisar e reavaliar, e está sendo feito isso, inclusive, a pedido do Tribunal de Contas, né? Os contratos, os interesses, a viabilidade desses empreendimentos, mas acreditamos que o interesse por um aeroporto como Manaus, por um aeroporto como Porto Velho, não vai, ele é longo, né? Ele é de 30 anos, uma concessão grande, então ele não vai se diminuir o número de players, o número de interessados por conta de um problema grave, mas pontual, e que nessa janela aí de oportunidade tende a ser resolvido. Então, sim, Rogério, a gente está trabalhando com novidades boas aí no aeroporto de Manaus, dentro desse 6º lote de concessão. Secretário, ainda temos alguns inscritos, vamos ver se a gente consegue responder, se der tempo, tá? Então, Paulo... Eu queria, Belisário, limitar, se a gente conseguisse limitar a 10 minutinhos, aí a gente tenta encaixar o máximo. Tá bom, então. Ok. Deixando Paulo, até 11h20. Tá bom. Paulo De Carli, por favor, faça a sua pergunta brevemente, porque a gente está com pouquíssimo tempo. Por favor. Ok, Belisário, vamos lá. Vou procurar ser bem breve. Secretário, tudo bem? Bom dia. Paulo De Carli, Grupo Dessana, operadores portuários e etc. Eu tenho uma questão bastante importante sob o ponto de vista estratégico. Não é uma questão relacionada ao investimento direto por parte do Ministério e do governo brasileiro, mas que adquire grande importância no desenvolvimento logístico da região Amazônia, especialmente do norte da Amazônia, do polo industrial de Manaus a Roraima, que é a questão da Guiana Inglesa. Recentemente, a Guiana Inglesa descobriu lá imensas reservas de petróleo e se viabilizaram economicamente, e talvez agora a concretização da conclusão da pavimentação da rodovia do lado guianense, entre a fronteira de Letem, Bonfim, Roraima, e Georgetown, o litoral, né, na beira do Atlântico, essa estrada, muito provavelmente agora com recursos guianenses, deva ser liberada, viabilizada nos próximos anos. Mas é muito importante que o Brasil se posicione, até porque o grande beneficiário com a construção dessa estrada, sem dúvida, será a redução da distância entre o polo industrial de Manaus e o oceano, né? E o escoamento do setor primário de Roraima, que é promissor no seu desenvolvimento. Essa questão de acompanhamento do desenvolvimento da conclusão dessa estrada por parte do governo brasileiro, em termos de cooperação técnica, em termos de implementação de apoio à Guiana para a sua viabilização, está sendo tratada, está sendo considerada, ou ainda aí temos que nos aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa matéria para poder saber como o Brasil poderá se beneficiar diretamente na conclusão dessa rodovia? Secretário, por Perfeito. favor. Paulo, obrigado pela pergunta. A gente já tratou, ano passado, inclusive, desse assunto aqui no Ministério, e a questão que sempre ficou pendente aqui para que a gente entenda a viabilidade foi justamente o lado, né, da Guiana, naquele trecho que vai até Georgetown, e quão viável era o investimento por conta deles para que a gente tivesse continuidade. Se chegou a cogitar essa possibilidade, inclusive, de contribuir, mas, assim, falando, né, num português muito claro, a gente está com uma restrição orçamentária muito forte, com dificuldades enormes de cobrir a nossa malha,
e a gente, naquele momento, viu que o projeto não estava com a maturidade que a gente precisava para poder fazer essa análise de risco e fazer uma futura alocação de recursos. Então, eu vou pelo seu segundo caminho, está na hora, então, com essas novidades, da gente, junto ao MRE, buscar essas informações, e aí eu conto com a sua contribuição, para que a gente possa aprofundar novamente e colocar em estudo, em análise. Por enquanto, ainda não temos novidades específicas, mas com essa novidade lá do lado da viabilização do lado deles, talvez a gente mude de análise aqui no Brasil. Muito obrigado, secretário. Nesse sentido, nós temos uma videoconferência em breve com o ministro Ernesto Araújo. Vamos levar isso para ele, sim. Muito obrigado. Jéssica Sabá, por favor, sua pergunta. Alô, Jéssica, nos ouve? Não está mais, então. Remídio, por favor, Remídio, sua pergunta, rapidamente, por favor. Remídio, nos ouve, Remídio? Sim, secretário. Eu fui deputado federal no exercício passado e eu tive a oportunidade de acompanhar na Câmara todo um trabalho de logística da região norte e fui muito bem assessorado pelo nosso ministro Tarcísio, que na época era funcionário da Câmara e atuava. E nós criamos o programa, nós fizemos um livro, né, fizemos um estudo pela Câmara, e quem quiser entrar no site da Câmara, o Arco Norte, Logística no Arco Norte, que tem todo um estudo sobre várias questões, BR-230, 156, 210, dragagem do Madeira, do Tapajós e a derrocada do Pedral do Lourenço. Foi um estudo feito que nós apresentamos sugestões, que foi inclusive sugestões apresentadas pelo Maurício, pelo Tarcísio, e inclusive sugestões de como melhorar a questão do meio ambiente. Foi apresentado projetos de lei na Câmara de questões do meio ambiente, onde nós apresentamos sugestões que os técnicos aí do Ministério podem acompanhar vários projetos que nós apresentamos. Eu quero falar também sobre o SNV. Nós apresentamos um projeto, o PL 7227, que atualizava o SNV, porque hoje, por exemplo, essas rodovias que querem transformar a federal, como o acesso lá de Porto Velho, ele tem dificuldade porque a lei que foi aprovada por último, quando chegou no Executivo, o Executivo vetou ela parcial e ela ficou com deficiência. Então, nós apresentamos uma atualização do SNV através do PL 7227 e eu quero perguntar do secretário a respeito do SNV, que está em tramitação lá na Câmara, se ele acompanhou, tem notícias sobre essa situação. E, complementando o que o Paulo de Carli falou, o governo brasileiro, o presidente Michel Temer, assinou um projeto um termo de intenção com a Guiana de dar o projeto, somente o projeto de engenharia do trecho Letem-Jorge. Esse projeto de engenharia para a Guiana é de grande importância. Com esse projeto na mão, eles vão buscar recursos, agora que eles têm contrapartida, que é o óleo, a exploração de petróleo. Então, as minhas duas perguntas... Encerre sua pergunta, Remídio. Pois a minha pergunta é sobre o SNV e sobre esse termo de intenção, complementando o que o Paulo de Carli já tinha dito. Secretário, por favor. Perfeito. Remídio, que bom que a gente conseguiu chegar na sua pergunta, né? Eu estava preocupado aí se a gente ia conseguir chegar. Mas eu acho que com essa a gente encerra. Então, prazer aí falar contigo. Bom, primeiro, vou falar sobre o livrinho, né? O livro, o estudo que foi feito lá do Arco Norte. Ele é meu livro de cabeceira, eu estou lendo. Eu estava procurando se ele está aqui ou está em casa, mas ele está em casa. E um trabalho belíssimo, parabéns, e um marco realmente que está, de certa forma, balizando tudo que a gente está fazendo aqui. E é um trabalho assim, de Estado, né, realmente, que a gente vai fazer o nosso pedaço desse estudo,
e aí o próximo governo vai pegar o bastão, vai fazer mais um pouquinho, tamanha a qualidade do trabalho que foi feito, realmente de excelência, parabéns. E é o nosso livro de cabeceira, acredite. Segundo, sobre o SNV, realmente, o que foi vetado foram os anexos, os anexos que justamente atualizavam o SNV. Então, a gente tem no PL 7227, a gente tem algumas questões que a gente gostaria de contribuir com esse PL. A gente acha que tem que ser uma bola dividida, né? A alteração do SNV, ele tem que ter um pouco de burocracia para que evite que o SNV seja um documento que mude todo dia, e, em contrapartida, ele tem que ser flexível o suficiente para permitir que seja alterado quando há uma necessidade. Então, a gente está propondo, dentro dessa discussão com o Congresso, que tenha um misto na participação do que cabe ao governo federal e do que cabe ao Congresso, o Congresso apresentando possibilidades, apresentando alternativas que sejam avaliadas pelo Ministério da Infraestrutura, no caso, e que com uma determinada periodicidade, a cada 2, 4 anos, ou a cada novo PPA, a gente faça uma grande atualização desses anexos, mas eu concordo contigo, parou a discussão por conta da Covid, está na hora da gente aproveitar o eixo ordem aí e colocar isso em prática de novo, para a gente atualizar o SNV, que é de décadas atrás e realmente acaba não endereçando e tem esse defeito mesmo, que na atualização da lei que foi feita, os anexos acabaram ficando de fora. Por que ficaram de fora? Porque é briga de gente grande, é uma briga de foice, né? Você sabe disso, do que entra e o que não entra no SNV, né? Porque ao entrar no SNV, você coloca a competência para alocação de recursos, você dá como se fosse um cheque em branco, né? Dizendo que o governo federal vai tomar conta daquele empreendimento, daquela obra, e a gente, numa restrição enorme orçamentária, não dá conta nem do que tem no SNV de 20 anos atrás, quanto mais no que poderia ser o futuro SNV. Mas o projeto está no lugar certo, né? Está no Congresso e é lá a casa correta para endereçar soluções para tudo isso. E a gente aqui, lógico, está acompanhando de perto, e quando a gente voltar aí ao ritmo lá de discussão, a gente vai colocar algumas contribuições nesse PL, mas o PL é importantíssimo, com certeza. A gente, com algumas alterações, a gente consegue assim, casar os interesses aqui com o governo federal também. Muito obrigado pela pergunta. Secretário, muitíssimo grato. Nós temos ainda 2 inscrições, eu peço, não dará tempo de responder, então eu peço perdão à ministra Maria Deise e ao João Roberto Dias de Oliveira. Eu peço que me mandem as perguntas que eu encaminharei por e-mail para a assessoria do secretário, e eu tenho certeza que o secretário Marcelo da Costa Vieira terá prazer em responder. Então, desculpa, ministra Maria Deise, desculpa, João Roberto Dias de Oliveira, responderemos isso por e-mail. Mandem para mim as perguntas, por favor, por e-mail ou pelo chat. Senhor secretário Marcelo da Costa Vieira, mais uma vez eu agradeço. A palavra está com o senhor para suas considerações finais. Muito obrigado. Belisário, muito obrigado pelo convite. Acho que foi muito construtivo, é muito bom ouvir as perguntas, ouvir os interesses da região, para que a gente possa endereçar as políticas. Agradeço ao Dino pelas contribuições aí da área da SNPTA, e peço mil desculpas àquelas perguntas que não conseguimos responder nesse momento, mas eu me comprometo a respondê-las com a minha equipe e com a equipe lá do Dino também, aquelas perguntas que não pudemos fazer. Eu tenho realmente um outro compromisso e eu preciso sair urgente para uma gravação que vai ter de uma reportagem. Eu já estou um pouco atrasado. Muito obrigado, a gente está à disposição, foi muito construtiva a discussão e, como a gente falou no início, a gente quer parceiros fortes como vocês, que podem e que têm conhecimento específico, ainda mais na região amazônica, que é uma região tão importante aí para o desenvolvimento do país, né? Não existe Brasil forte sem uma Amazônia forte e que fixe a sua população, até por questões de segurança nacional, e que, para fixar a população, dê viabilidade econômica, viabilidade social, para que essa população tenha como gerar
renda na região. Então, o governo federal tem muito empenho, é muito caro isso para o governo federal, e essa articulação que está sendo feita pelo vice-presidente da República mostra em que nível de importância a gente tem essa questão no governo federal. Muito obrigado, grande abraço a todos, muita saúde. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Bom dia a todos, bom trabalho. Até logo. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Tchau, um abraço. Oi?